Voltando no intervalo, dando boa noite ao nosso analista internacional, Lorival Santana. A empresa estatal ucraniana de aviação Antonov suspendeu as negociações para fabricar aeronaves no Brasil. O motivo são declarações de Lula sobre a guerra e a reportagem é de Caio Junqueira. Investimentos de 50 bilhões de dólares e geração de 10 mil empregos diretos e indiretos. Eram as estimativas com a implantação de 2 fábricas da Antonov no Brasil. A estatal ucraniana da era soviética é famosa pelos aviões de grande porte. É dela o AN-225 Miria, a maior aeronave em operação no mundo até 2022, quando foi destruída na Batalha de Hostomel. A empresa passou a buscar alternativas fora da Europa justamente em razão da guerra da Ucrânia. E o Brasil foi escolhido como um possível país por suas posições de neutralidade em grandes conflitos mundiais, como no caso da guerra da Ucrânia. Mas isso mudou. Depois das declarações polêmicas do presidente Lula, representantes da empresa aqui no Brasil suspenderam todas as negociações. Os ucranianos viram as falas do presidente brasileiro como forma de apoio à posição russa no conflito. A fabricante de aviões passou, então, a ter dúvidas se seria bem recebida no Brasil e decidiu interromper as tratativas. O plano de negócios incluía a construção de uma planta industrial de 70 mil metros quadrados em São Paulo, a transferência de tecnologia e uma pista de testes de quase 2,5 km de extensão. Tudo em até 5 anos. O Palácio dos Bandeirantes foi oficialmente informado na semana passada da nova posição da estatal. Procurada, a empresa ucraniana disse que aguarda que os governos paulista e federal formalizem o interesse legítimo em receber a companhia por meio de um documento capaz de desfazer qualquer mal-entendido e esclarecendo as possibilidades de cooperação bilateral com Kiev. Vamos à famosa nota pé. A CNN procurou o governo federal e o governo do estado de São Paulo, que não se manifestaram. Em compensação, no intervalo, a Raquel... No intervalo não, desculpa, estou falando uma bobagem. Não foi durante o intervalo, foi durante a apresentação da reportagem do Caio. A Raquel disse que só tinha dúvidas. Caio Junqueira, o motivo são as declarações do Lula? Sim. Bom, eles têm um escritório de representação aqui, doutor Eduardo Kuntz, né, que buscou ali alguns estados, né? Tinha uma primeira percepção no Paraná, porque ali tem uma comunidade ucraniana muito forte, então tinha um simbolismo aí, mas depois avaliou-se que o interessante é aproveitar esse polo ali em São José dos Campos, né? Por logística, por mão de obra qualificada, mas na semana passada foi formalizada uma desistência a pedido até da empresa, né, que é uma estatal, cujo conselho de administração é presidido por um ex-embaixador da Ucrânia no Brasil, e foi sim suspensa, principalmente após aquele período crítico ali da viagem do Lula à China. O plano de negócios é uma planta gigantesca, eles falam ali em bilhões de dólares, 10 mil empregos diretos e indiretos, e isso está suspenso, né? Diz que por ser uma empresa estatal e o assunto está muito sensível, eles têm ali uma restrição e um receio de ser ou não ser bem recebido, de ser o Brasil um local adequado para se investir, tendo em vista as posições recentes. Mas ali. fazendo o papel de advogado do diabo, por ser uma empresa estatal de um país em guerra, eles teriam condições para fazer esse investimento? Não estariam usando isso para não fazer? Porque estão sem É justamente o fato de estar em guerra que o faz buscar outros países para continuar a produção. Né? Essa estatal russa ela estava no regime soviético, acabou ficando com a Ucrânia, e tem várias plantas na Ucrânia, só que eles não sabem o destino e o futuro da guerra. E há um receio de que, assim como o Antonov, o grande avião ali foi explodido, que a Rússia exploda outras plantas industriais. Então, eles estão estudando, estão buscando outros mercados para construir uma planta industrial. Do ponto de vista político, Lorival, essa ideia de fazer esses aviões aqui no Brasil, tinha tração, ela tinha realmente condições de ser efetivada,
ou está se aproveitando um momento para dar um recado duro, uma canelada no Lula? Bem, eu acho que as duas coisas. Eu acho que tinha tração, sim, pelas razões expostas. Quer dizer, o Brasil, antes, tradicionalmente é visto como um país que tinha uma posição isenta nesses conflitos, não se envolvia neles, e também com um parque industrial grande e tal, né, um território grande, assim por diante, estaria protegido, não seria, por outro lado, atacado pela Rússia, assim por diante, né? Mas as posições do presidente Lula eram claras para mim, desde antes dele se eleger presidente, mas não eram claras para o mundo, né? E agora acho que o mundo entendeu que ele tem enorme simpatia pela Rússia, né? Mais dúvidas, Raquel? Senão nós vamos dar uma ideia para o público do que está acontecendo no campo de batalha. Muito do que os ucranianos dizem hoje, Caio, e do que o Lula está chamando para si essa possibilidade de negociação, depende do que vai acontecer agora no campo de batalha. É um caso clássico no qual operações militares provavelmente darão alguma forma ao que se hoje considera possível. Nós separamos, a partir do Institute for Study of War, é um think tank em Washington que hoje tem sido eu digo mesmo, maiúscula, ferramenta de trabalho profissional para quem se ocupa sobre a guerra na Ucrânia. Eles publicaram a famosa Ordem de Batalha dos russos. Para quem não está acostumado com a linguagem militar, ordem de batalha não é outra coisa, senão quais unidades estão sendo empregadas em quais pedaços da linha de combate. Isso diz muito sobre como que um exército, sobre como um conjunto de exércitos, ou como as forças armadas de um país pretendem encarar o que todo mundo está esperando, que é a contraofensiva ucraniana. Então, a partir do Institute for Study of War, nós separamos alguns mapas para vocês terem uma ideia geral. Primeiro, este é um mapa mais geral da situação. Vocês têm à direita da sua tela as 4 províncias, estados anexados por Putin, dos quais nenhum ele domina completamente. Ali à direita, Kharkiv foi o palco da principal, bem-sucedida contra-ofensiva ucraniana no final do ano passado. E bem à esquerda, ali no Mar Negro, já olhando para Odessa, Kherson foi outra ofensiva bem-sucedida. Bom, o Instituto de Estudos da Guerra, em Washington, identifica os russos operando em 7 eixos de combate. Esses eixos de combate são basicamente, nós vamos para o segundo mapa, temos um pouco mais de detalhamento, aí, Luhansk. Esse é um eixo de combate interessantíssimo, porque é uma das províncias nas quais os russos mais colocaram as suas, digamos, principais forças. Que forças os russos estão empenhando aí? Qual é a ordem de batalha dos russos nesse lugar, particularmente? Segundo o Instituto, são forças operando de forma descentralizada, o que causa imensas dificuldades de coordenação, sobretudo diante de uma possível contraofensiva mecanizada de grande escala. Para vocês terem uma ideia, a ofensiva do ano passado envolveu 4 brigadas mecanizadas da Ucrânia, que teria agora 6 brigadas. O que vocês veem no mapa pontilhado são fortificações russas. Essas fortificações são identificadas a partir de satélites e a partir de transmissão de telefones celulares georreferenciados. Elas estão cerca de 20 quilômetros atrás da primeira linha de combate. Vamos ao próximo mapa, porque ele reproduz de novo essa situação. Donetsk é onde, desde 2014, se registram combates, e nós temos uma situação similar. Nós vamos ver um grande número de fortificações 20 quilômetros atrás da primeira linha. O que está na primeira linha do exército russo? Basicamente, nas situações mais nevrálgicas, tropas aerotransportadas. O que o Instituto detectou, do ponto de vista da ordem de batalha russa, é o emprego de pedaços de unidades militares dos vários distritos do país, todas elas degradadas, todas elas numa posição defensiva perigosa. Esses 20 quilômetros entre as linhas de fortificação e a linha de contato, como se diz, a primeira linha do fronte, permitem um recuo, mas demonstram que os russos estão preparados e mal preparados, segundo o Instituto.
para uma guerra exclusivamente defensiva, a cargo de unidades degradadas, sem um comando centralizado, com problemas de moral e de abastecimento. Lorival. Sim, a diferença dessa nova fase é que até aqui o que os russos fizeram foram destruir alvos fixos, que são cidades, né, e alvos civis. É diferente de você destruir brigadas, batalhões móveis, que são os tanques, né? Então, eles não têm armas de precisão para isso, não têm tática para isso. E a teoria de vitória dos russos é isso que agora os ucranianos vão tentar negar, vão tentar desafiar. Qual é a teoria de vitória dos russos? Estrategicamente, é tornar a Ucrânia um país falido, né? Eles tentaram ocupar a Ucrânia toda, tomar a Ucrânia, não conseguiram, passaram para a segunda hipótese, que era transformar num Estado falido, né? Mas, taticamente, é segurar essas partes já ocupadas exatamente para suportar esse objetivo estratégico de continuamente estar tornando a Ucrânia um país falido. Então, agora a Ucrânia vai tentar negar isso, que é retomar o máximo possível dessas áreas para reduzir a capacidade russa de infringir esse dano sobre a Ucrânia, de inviabilizá-la como país.